Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais esta oportunidade. E a gente está revezando uns pouquinhos, né? As segundas a gente tem a nossa Camila lá que faz da parte de comida, da nutrição. As quartas eu dou uma entrada aqui para falar alguma coisa da casa. E a Malu fala um pouquinho também nas próximas semanas, variando um pouquinho, né? Bom. Então, na semana passada eu comecei a falar um pouquinho sobre a casa espírita, não é? E a gente vai esclarecendo aos poucos os trabalhos de uma casa espírita, né? E eu não sei se todos, ou ficou alguma dúvida, se gostariam que fosse esclarecido, que a gente tem 15 minutos. Depois a gente vai entrar com uma outra. Né? Alguém ficou com alguma dúvida sobre os trabalhos da casa? Não? Então vamos lá. Eu tinha dito, né, que a casa espírita, ela é não só a casa como a doutrina, ela é um conforto para todos nós que estamos habitando aqui na Terra. Nós não somos exclusivos, né, na doutrina espírita. Não significa que quando nós desencarnarmos, nós vamos para o céu porque somos espíritas, né? Nós, não é porque falam... assim, né? Oxa vida, casa do... Ficaria lotado isso aqui, né? Mas como que funciona? Todas as religiões, quem quer que seja, vão ter, né? Mesmo que não acreditem que há vida após a morte, eles com certeza não vão ter outro destino. Tá certo? Os católicos, os protestantes, os judeus, todas as outras religiões, quando desencarnar, tem que ir para algum lugar, não tem? Alguns vão para o céu, como diziam, né? Outros vão para o inferno, outros vão ficar adormecidos, mas em algum lugar nós vamos ficar. Tá certo? Alguém tem dúvidas sobre isso? Dependendo de como nós aqui agimos nesse momento aqui, quando encarnados, a gente vai estar sendo direcionado para uns pontos diferentes lá em cima, né? Não vou dizer lá em cima, no mundo espiritual, né? Então, a doutrina nos ensina e nos dá a oportunidade de nós aprendermos a vida após a morte, a vida como ela ocorre depois de nós desencarnarmos. E a gente vem aprendendo, eu tenho certeza disso, que tudo depende de como nós aqui agimos. E é interessante, porque todas as outras religiões também, de uma certa forma, falam a mesma coisa. Eu tenho que ser bom, eu tenho que... Né? A religião, de uma certa forma, ela nos remete a sermos pessoas boas, para alcançarmos o reino, né? Estar do lado de Deus, né? Acreditam nisso, né? Que quando a gente desencarna, vai estar do lado de Deus. Eu, particularmente, acho isso muita pretensão, né? Se nós ainda estamos num planeta com muitas dificuldades, até chegarmos ao Pai, acredito que nós precisaremos de mais alguns milhares de anos aí para... E eu acho que nem assim vamos chegar lá. Na escalada espiritual, como Kardec fala, existem vários, né? São vários degraus que nós vamos conquistando. E não são só os espíritas, hein? Deixa bem claro isso. Por que não é um privilégio espírita isso? O que faz com que nós alcancemos o paraíso? Vamos assim chamar, né? Para não falar o mundo. Vamos lá. O que nos faz remeter, o que nos faz alcançar um mundo melhor, aquilo que realmente de onde nós realmente viemos? Importante isso. Nós não viemos da Terra. Nós não surgimos da Terra como espírito. O espírito veio do universo, veio de outros, né? Viemos de outras galáxias habitarmos aqui.
Então, se nós estamos aqui de passagem, então nós não somos criaturas efetivas da Terra. Estamos aqui em espírito, onde nós, espíritos, nós acoplamos, eu vou dizer essa palavra, um ser, um corpo. Nós habitamos um corpo com espíritos, e esse corpo nos serve de processo para nós nos elevarmos. Né? Então, existe toda uma ciência envolvendo isso. E quando nós nos preocupamos e às vezes nós achamos que quando alguém desencarna é algo que seja definitivo, né? Seria uma separação definitiva. Não. Nós apenas estamos transitando, indo e voltando para este planeta e voltamos para o mundo espiritual. E quando nós retornamos, nós não levamos o nosso corpo, levamos? Nós, o máximo que levamos é o nosso perispírito, que é uma massa ela é menos densa que o corpo físico. É esse corpo físico que nós chamamos de perispírito, que nós levamos junto com o espírito para a espiritualidade. E isso ocorre com todos nós. Todos nós temos as mesmas condições. Então, quando nós lá estamos, nós estamos no mundo espiritual. E o que nós espíritas fazemos? Nós estudamos o mundo espiritual. Temos centenas de livros, né, psicografados por Chico Xavier, por Allan Kardec, André Luiz, e aí vai, né, vários outros que relatam e comprovam o que acontece conosco após a morte. Então, esse privilégio de nós entendermos nos dá uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena oportunidade de, quando nós desencarnarmos, nós despertarmos com um pouco mais de facilidade. Quando nós, poxa vida, né? Porque há muitos relatos que no momento do desencarne nós passamos por um momento assim, nessa transição assim, meio conturbado, porque nós não conseguimos identificar se estamos sonhando ou morremos. Já não tivemos essa sensação sonhando? Que eu sonhei que eu estava já tinha morrido já, né? E eu não consegui, né? Falei, já morri. Não. Então, nessa transição que existe, quando o nosso corpo falece, e nós adentramos o mundo espiritual, nós não conseguimos identificar isso de imediato. Há uma transição de entendimento. E mesmo nós que estamos aqui estudando, nós também não conseguimos ter esse discernimento. São poucos de nós que conseguem alcançar esse discernimento. Então há um momento de perturbação, que eles chamam. É um momento onde a gente não sabe se está pisando nas nuvens, se está sonhando, o que está fazendo. E o que nos desperta? São os nossos conhecimentos. É aquilo que nós estamos aprendendo. Tá certo? Então nós, vamos dizer, essa pequena detalhe que nós temos, já é um grande passo de quando nós nos apercebermos que eu estou no mundo espiritual e aquilo não muda, não sonho, não, né? Eu estou ali, eu começo a querer falar com outro e ninguém está mais me ouvindo. Tem algo que eu aprendi lá no recomeço. Então, quando eu passar por esta fase, eu aprendi que eu já não estou mais no mundo físico. Porque muitos de nós, quando nós nos apegamos muito à carne, nós não conseguimos ter esse entendimento, nós não conseguimos decifrar. E aquilo vira um verdadeiro rodízio, que nós chamamos de inferno. Fica o quê? É um umbral que nós vamos ali, né? Eu fico repetindo, eu fico ali, voltando para onde eu estava.
E aquilo fica um verdadeiro terror nas nossas mentes. Muitos dos irmãos espíritos, dos nossos irmãos, eles tentam nos ajudar, eles nos estendem, tentam nos dar uma informação, mas como eu estou ali muito focado, eu não tenho meu despertar, eu não consigo identificar isso, eu não acredito. Eu falo, vocês estão doidos, eu não morri, eu estou vivo, eu estou aqui, ó. É algo interessante. E como que a gente consegue identificar isso? Como eu disse para vocês, a Casa Espírita tem um trabalho maravilhoso. É um trabalho que muitos de vocês não conseguem e não têm ainda a oportunidade, não participam, que são as desobsessões. É um trabalho que nós fazemos sem o público. É só entre os médiuns que é realizado isso. E esse trabalho, qual é esse trabalho? É um trabalho de esclarecimento aos nossos irmãos que estão ali no mundo espiritual, esclarecendo para eles. Então, através de um médium, esse espírito, eles são trazidos pela espiritualidade, né? Para que eles, e quando nós também trazemos esses irmãos, viu? Nós, no nosso dia a dia, também trazemos para cá. Hoje, por exemplo, nós, aqui a chegarmos, talvez algum irmãozinho que estava precisando veio conosco. E com autorização lá dos 2 guardiões que estão lá na nossa porta, conseguir entrar. Aí vai para a sala de passe e vai deixar ele lá. E quando lá nós vamos fazer a desobsessão, explicar para ele que ele já não faz mais parte do mundo material, que ele pertence ainda ao mundo que ele já faleceu, mas isso tem que ser feito aos poucos, porque senão o espírito fica ali entre parafuso. Muitos deles perguntam, mas como é que eu estou me comunicando com você? Como assim? Eu estou falando com você, mas ele está falando comigo através do médium. Olha que interessante. Então o espírito, ele passa por um processo muito difícil. E é com isso que a gente muitas vezes fala que nós temos que fazer o quê? Nos desprendermos das nossas questões materiais. Porque menos apegado à matéria, mais fácil será para eu me desligar dos meus momentos. Muitas vezes a gente desencarna com a sensação de ter deixado ainda muita coisa a ser feita. Né? Puxa vida, mas eu morri, não, eu preciso terminar o que eu comecei. Mas tudo isso ainda é onde? Quando você está encarnado. Então, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer hoje. E se eu deixei de fazer algo, não tem problema. Quem vai resolver são os encarnados. Eu não preciso ficar me preocupando se meu filho vai para a escola, se minha esposa vai cuidar bem. Eu tenho que tentar me afastar o máximo. Eu posso me aproximar, sim, no momento que eu tiver discernimento. Eu confiar e eu mesmo entender que quem está encarnado está vivendo a vida deles. E eu não vou interferir nesse processo. Não é? Boa noite. Então, quando eu tiver o meu discernimento, eu deixo de obsediar aquele que está encarnado. E às vezes eu posso virar obsessor de até de esposa, de filhos, de parentes, porque eu estou agarrado, eu quero ali. Então, vejam como é importante o estudo que nós fazemos, de nós nos entendermos. Mas eu repito, não é privilégio só dos espíritas. Eu quero deixar isso bem claro. Quanto pode ser um ateu que não acredita em Deus e não acredita em nada, mas ele tem um sentimento, tem ali o seu amor próprio, ele tem um amor às pessoas, ele é uma pessoa, ele com certeza ele vai conseguir se desvencilhar daquilo que ele deixou aqui na Terra, pelo processo do amor dele, do coração. Ele não é católico, não é espírita, não é nada. Ele simplesmente não acredita, mas ele tem o coração diferente. E isso ajuda muito na hora de nós passarmos por essa fase, né? E voltando apenas para a sala de passe. Ali a gente consegue ter toda essa riqueza, né, de informações,
quando a gente começa ali a ajudar esse irmão. E eles trazem informações incríveis, eles não têm ideia. Principalmente quando tem algum falecimento assim abrupto, quando sofre um acidente, quando caiu em algum lugar e ficou lá, quando foi por uma bala, ou teve algum problema maior, que ele nem sabe o porquê que ele estava do outro lado. E aí você tem que explicar isso para ele começar o quê? Se aperceber de onde ele está. Então, esses irmãos, o que eles fazem? Ficam aqui. A nossa casa, como eu falei, ela ajuda tanto na parte hospitalar e na parte na parte moral que a gente faz aqui hoje. Porque a maioria de nós, quando desencarnamos por um problema de doença, nós somos levados para hospitais, no mundo espiritual. E quando eu acordo, quando eu melhoro, aí começa o grande pesadelo. Você quer sair, você quer ir voltar, você quer fazer. E aí enquanto eu estou ali meio moribundo, ainda eu não consigo me levantar. André Luiz, quando ele faleceu, ele morreu na sala de cirurgia. Não sei se todos leram isso, Ele tinha um processo de bebidas, tal. Então ele foi para a cirurgia e morreu na mesa da cirurgia. E ele não despertou logo em seguida, porque ele estava cortado, ele morreu com todo o processo cirúrgico. Então ele foi tratado, foi cicatrizado o perispírito dele. E quando ele despertou, ele queria sair. Então, para nós entendermos o quanto é importante nosso discernimento, o quanto é importante aquilo que nós fazemos hoje e bem feito. Você queria perguntar alguma coisa? Ela vai para ser cuidada, porque geralmente quando nós estamos doentes e quando nós passamos quando estamos no momento assim de desencarne pela doença, nós estamos muitas vezes desacordados. A maioria de nós, ou por medicamentos, ou por qualquer outra situação, nós não estamos acordados, nós vamos desacordados. E a espiritualidade, quando nós estamos desacordados, eles nos acolhem. Tanto é que a gente percebe isso quando a gente vai num velório. Então, muitas das vezes, quando nós vamos em alguns velórios, você já percebe que já houve o desligamento do espírito daquele ser que está lá. Independente de quem ele foi. Se foi bom ou ruim, não importa. O primeiro socorro de tirar ele de lá e levar para um lugar onde ele possa ser tratado. Depois disso é que começa todo o pesadelo. De como ele vai compreender todo aquele processo. Estou sonhando, não estou? Estou vivo, estou morto? Deixei minha esposa, deixei filho, deixei minha fortuna, a minha empresa está lá. Enfim, são esses os nossos, aquele que fica girando na nossa mente, até nós um dia, isso depende de cada um. Gente, tem espírito que vem aqui de séculos, mais de 300 anos atrás, de 400 anos. Já tivemos a oportunidade de ter espíritos que viveram aqui na época de Jesus, espíritos de Roma, romanos, para vocês terem uma ideia que na época não tinha esse discernimento, o quanto isso às vezes leva para nós despertarmos. Outras histórias contarei para vocês na próxima oportunidade. Tem bastante coisa interessante, viu, gente? Que é gostoso da gente aprender. É todo seu. Agora faz o pessoal dormir. Se alguém dormir, eu sinto uma chinelada. Não vale dormir. Bom, dormir. É o primeiro que dorme, garoto. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Nossa, fiquei emocionada ali com a minha pergunta, não devia ter feito. Por quê? Porque, enfim. Emocionada? A sua pergunta foi importante. É porque me aliviou.
Garanto que eu e minha cunhada pensamos a mesma coisa. Pois é, enfim. Quem já não teve uma pessoa querida que foi embora e a gente ficou imaginando, né? Não é? A gente, a primeira coisa, fala, ela foi para o lado de Deus, ela está sendo, né? Vai descansar. Vai descansar, vai descansar. Isso é tudo papo furado. Será que foi atribulada essa Isso passagem? Será que deu tudo certo? Isso aí, nós não vamos descansar nunca, nem de espírito. Pois é. Então, muito bem. Perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente está feliz, acorda feliz, como é que fica o peito assim? Fica assim, não fica? Não fica assim? Ai, que maravilha! Não é? Feliz, né? Feliz, né? Ai, parece que não tem problema nessa vida, não parece? Some tudo. Que maravilha. Pois é. E quando a gente acorda triste? Fica assim. Parece que fecha aqui. Não parece? Né? Parece que está chovendo do lado de dentro. Pois é. Então, quando a gente medita, e quando a gente medita há bastante tempo, a gente sabe lidar com essas situações. O que acontece quando a gente está triste, gente? Não tem sempre alguém que diz, não fica assim não. Não tem sempre um que parece para dizer isso. Não fica assim. Isso vai passar. Não é? Pois então. Mas é você que sente, né? Você tem os seus porquês, obviamente. Não é? Quando a gente medita, e a gente está num estado desses, tristeza, algum incômodo, uma preocupação, ansiedade, não sei, qualquer uma destas coisas, raiva. A raiva é boa, hein? A raiva é bom. O melhor que a gente tem a fazer é reconhecer. Não ficar imaginando que, mas eu não posso. Não posso ficar triste. Ou não posso sentir raiva. Ou não posso. Não. Poder a gente pode tudo. Tudo vem, não vem? Alguém aqui não? Poxa, todo mundo. Melhor coisa é que na hora que você para se concentrar e para meditar, que você reconheça o seu estado de espírito. Se nós fazemos este treino, fica mais fácil de lidar com estes estados que a gente tem o tempo todo. Ninguém fica feliz o ano inteiro, ninguém fica triste o ano inteiro, ou talvez até fique por uma razão qualquer, mas a melhor coisa é sempre reconhecer. Nós, como meditantes que somos, quando nós paramos e observamos e silenciamos, o que nós percebemos e como a gente lida com isso é que é importante reconhecer e tratar mesmo assim com carinho. Ora, é um estado. Por que estou assim? Da onde isso veio? Vai procurar lá dentro, vai mexer a caixinha. É o que nós costumamos fazer nas nossas meditações, mesmo quando não estamos muito bem. Hoje eu não estou muito legal, não vou... Não, vai sim, vai ver que não está muito legal, e por que não está muito legal, e assim nós vamos, certo? É um método bom para a gente se conhecer melhor e procurar admitir todas essas coisas aí que tem dentro da gente, que é bem normal ter. Não é vergonha nenhuma e nem é proibido. A gente lida com isso também. Tristeza, raiva, frustração, todas essas coisinhas aí que atormentam a gente de vez em quando. Tá certo? Nós podemos fazer esse exercício aqui e agora, hoje. Nós podemos hoje, a hora que eu apagar a luzinha, fazer exatamente isso. Nós já sabemos como nós temos que nos posicionar, já sabemos como nós devemos respirar,
Então agora vamos ver se a gente consegue observar o que vai lá dentro, só no dia de hoje, e todos os outros também. Muito bem, eu não preciso mais ensinar. Opa, eu também não tenho som. Agora eu tenho. Todo mundo aí atrás me ouve? Sim? Sim, Tânia? Então tá bom. Eu não preciso mais dizer como nós devemos nos posicionar. Preciso? Muito bem. A maioria já está. Pernas bem colocadas no chão, com tranquilidade. Os ombros relaxados, sem fazer muita pressão em lugar nenhum, palmas das mãos para cima, coluna alongada. Se coloque nessa posição, porque é uma boa posição para você respirar com tranquilidade, com normalidade também. Não existe nenhuma magiquinha especial para isso, basta ficar. Eu só vou pedir a vocês uma coisa hoje, que vocês vão observar cada vez lá mais no fundo, vão cavando. Como é que está o estado de espírito de cada um de nós hoje? Como nós estamos? Vamos ser sinceros. E vamos observar, nós não vamos julgar, nós vamos só observar. Procure se observar sem colocar em palavras, procure só sentir. Deixa o ar que entra e que sai e limpando qualquer tipo de sentimento ruim. Deixa o ar entrar e a tranquilidade entrar junto com ele. Deixa o que está te incomodando sair junto com o ar que você espera. Às vezes não é necessário nem muito tempo para que você possa se reorganizar, se tranquilizar,
para poder aproveitar uma boa palestra que está aí por vir. Inspiro profundo, solto devagarzinho, me preparo, silencio por dentro. Vamos manter nesse equilíbrio, né, que nós estamos no salão, aproveitar que cada um de nós, né, buscou a luz, buscou a paz, buscou fatos importantes dentro da nossa consciência, para nos posicionarmos nesse instante com Jesus, nos coligarmos com a espiritualidade, com os irmãos que cuidadosamente se prepararam para nos receber esta noite e atender a cada um de nós. Estamos aqui numa casa espírita, Recomeço, no bairro do Jordanópolis, onde aqui e lá aqueles que estão nos ouvindo nesse instante possam receber com muito carinho esta corrente que formamos, esta luz que se faz presente, para que possamos, nesse instante, conversar com esses irmãos de luz em pensamento e a eles colocar as nossas necessidades. Aquilo que é importante, do que eu preciso, minha saúde, meu bem-estar, o meu sucesso. Aproveitar também para que nós possamos iluminar aqueles que não puderam estar presentes nesse instante, o marido, a esposa, os filhos, quem quer que seja, e que nós possamos iluminá-los nesse instante com esta corrente que aqui formamos. E de joelhos, nós, em espírito, dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem ofendemos. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Que possamos podemos, ter um bom momento aqui com o nosso palestrante, o Hélio, que nos trará o Evangelho de Jesus. É um momento importante para todos nós. Aproveitem. Então. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Estão me vendo meio careca, né? Não é promessa não, tá? É só ser fraterno com alguém. Mas já está crescendo. E hoje me deram um tema, a Vanice, que é assim, é o tema mais fácil que tem no Evangelho. Apesar de tudo que tem no Evangelho é fácil. O duro é praticar. Mas ler, entender, é muito fácil. Jesus nos trouxe isso há mais de 2000 anos. E nós sabemos o Evangelho de trás para frente. Mas eu ainda não aplico ele em mim. Aí não tem muita vantagem.
E o capítulo 11, que foi proposto para hoje, amar o próximo como a si mesmo. Não é fácil? Se a gente conseguisse amar a gente mesmo, seria um pouquinho mais fácil. Mas nós, ainda imperfeitos que somos, nós não conseguimos nos amar. Nós não conseguimos nos perdoar. Muitas vezes nós nem nos toleramos. E aí o bicho pega, né? Eu vou ler o primeiro item. Se alguém quiser, em qualquer momento, fazer uma colocação, fique à vontade, tá bom? E começa o seguinte: o maior mandamento, no item 1. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se consigo. E um deles, que era doutor da lei, tentando, perguntou-lhe. E nós que estávamos lá nessa época, a gente vivia espreitando Jesus, vivia tentando Jesus para ver se ele caía em contradição. Mas ele, com toda a paciência do mundo, coisa que muitas vezes nós não temos, nos dava muitas lições através de parábolas. E ele perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento da lei de Deus. E o segundo, semelhante a este, pediram só né? Qual era o maior? Ele dá 2 ali. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos contêm todas as leis dos profetas. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo 34 a 40. Mateus, para mim, é o que é mais fiel ao que Jesus passou. Então, quando a gente lê um pouquinho sobre Mateus, a gente percebe que as coisas não são difíceis. O difícil sou eu. Eu até brinquei com o nosso amigo Aidar. Aidar, assim não dá. Você entra no meu tema toda vez e ele deve estar perguntando: onde que eu entrei no teu tema? Amar o teu próximo como a si mesmo, né? E o que é amar o próximo? É fazer tudo aquilo que eu gostaria que me fizesse. Aidar não está falando sobre desobsessão. Olha uma maneira de amar o próximo. Quando ele começou a falar, eu estava entrando, ele começou a falar sobre desobsessão. Eu falei: gente, ele entrou no meu tema. Ele achou que não. Mas é um gesto de amor. Para quem já participou de uma sessão de desobsessão, percebe que os médiuns que ali estão doando o melhor que eles têm. Com qual intenção? Com a intenção de ser bom, de ser útil à espiritualidade. E muitas vezes eu não sou útil nem a mim mesmo. Já passou da hora de nós ficarmos falando de Jesus, só falando de Jesus. Passou da hora de nós tirarmos Jesus dos lábios e colocá-lo em nosso coração. Tadeu de Araxá, ele costuma dizer mais ou menos uma frase assim: a máquina fotográfica nos revela por fora. A gente bate uma foto, né? Hoje nem mais, né? Por celular. Mas bate uma foto e ela nos mostra por fora. Mas a consciência, ela nos mostra por dentro. Deus é tão bom, tão justo, tão generoso, que Ele nos deu uma consciência. E essa consciência é assim, ela nos cobra.
Eu julgo meu irmão ainda. Eu julgo até Jesus. Eu não julgo Jesus, uma ova que eu não julgo. Quando eu leio uma passagem do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo. Imagina, eu vou tentar me amar. Eu estou discordando do Evangelho. E quando eu discordo do Evangelho, é por falta de entendimento meu, por falta de estudo. Amanhã, quando eu entendo essa parábola, eu viro e falo, nossa, não é que o Evangelho está certo? Claro que está, ele está sempre certo. Eu, que muitas vezes ainda não consigo aprender e apreender para mim os ensinamentos do Evangelho. Eu entendo os ensinamentos, se eu quero aplicar no Aidar, aí não dá certo. É que nem vir aqui ao recomeço. Quando a gente fala recomeço, gente, não é essa casa de pedra e cal. É o recomeço espiritual, que nos recebe de braços abertos, nos apoia, tenta entender as nossas problemáticas, nos direciona para alguma assistência. Mas o recomeço não vai fazer nenhum milagre por nós. O fazer é meu. Eu devo fazer. É que nem fazer uma promessa. Quem acredita continua fazendo, mas paga. Né? Se eu acredito, eu pago. Jesus, a espiritualidade, ela me intui aquilo que eu estou precisando, mas o fazer é meu. Eu posso ficar ajoelhado ali no milho 10 anos. Se eu não tomar uma iniciativa, não vai acontecer. Eu estou esperando um milagre. E para que o milagre aconteça, é necessário eu fazer a minha parte. Mas muitas vezes eu não quero fazer a minha parte, dá trabalho. Alguém aqui faz Evangelho no Lar? Hoje eu fiquei até surpreso que eu não ouvi o meu irmão falar sobre o Evangelho no Lar. Ele fala sempre, né? Mas ele faz. Então, há muito tempo atrás, eu vou contar uma historinha sobre o Evangelho no Lar. A gente estava em algumas pessoas conversando e entre elas tinha o nosso irmão Chico Xavier. E de repente ele falou, Hélio, essa é para você. Você não tem que fazer Evangelho no Lar. Como é que é? Como eu não tenho que fazer Evangelho no Lar? A casa que eu frequentava era uma condição quase que sine qua non. Tem que fazer. Eu vou explicar para vocês, nós estávamos em 4 pessoas, vou explicar para vocês o que é o Evangelho no Lar. E todos conhecem, todos os evangelhos têm o esqueminha como fazer o Evangelho no Lar. Aí você vai dizer, mas não vou fazer sozinho. Eu vou chegar em casa, convido minha esposa, mora só eu. Ela fala, não vou fazer. E eu vou fazer sozinho? No Evangelho, Jesus disse, onde tiver 2 ou mais pessoas, eu estarei. Como que eu vou fazer sozinho? Eu falei, então, a gente sempre procura desculpas para não fazer. Nós somos muito bons nas desculpas. Para fazer o Evangelho no Lar, eu chego em casa, resolvo fazer no dia tal a tal hora. Eu convido quem convive comigo. Convido. Uma única vez. E a resposta sim, ótimo, vamos fazer o Evangelho em 2 pessoas, em 3, não importa. A resposta não, não tem validade, como que eu vou fazer sozinho? Não é bem assim. Para estar sozinho estou eu, o meu mentor, o mentor do meu lar. Nós já estamos em 3 pessoas, Jesus disse 2. E a gente não escolhe um dia? Palavras de Chico. Sim. Não escolhe um horário? O dia e horário que você quiser. Nesse dia e horário, a espiritualidade designa para estar no meu lar uma equipe de benfeitores, promovendo a higienização do meu lar.
retirando dali mágoas, ressentimentos, miasmas, e o nosso lar vai ficando totalmente higienizado com a presença dos divinos mensageiros de Jesus. Você entendeu, velho? Claro. Aí ele faz outra pergunta. Você ainda é uma mente pensante, não é? Sou, claro. Então agora você decide se você quer fazer o Evangelho ou não. O que ele quis dizer com isso? Como nós ainda decidimos o nosso destino, como nós ainda somos uma mente pensante, é só refletir um pouquinho. Não vou fazer o Evangelho lá, agora que eu sei o que é o Evangelho, tendo a consciência que aquilo só vai fazer bem para o meu lar e para todos que ali residem, até para os meus inimigos, eventuais inimigos espirituais. Então, o Evangelho no lar é algo que nós devemos fazer. Nós não somos obrigados a fazer nada. Mas é de bom grado, quando eu entendo o que é, que eu venho a fazer. Porque aí eu começo a entender, a me entender e a me amar. E quando eu começo a aceitar os meus defeitos, eu vou me acomodar? Não. É uma reforma íntima. Isso dói muito. Começar a reforma íntima é muito difícil. Quem gosta de fazer uma reforma aqui em casa? Acho que ninguém, né? Dá trabalho, faz sujeira. E essa reforma que eu vou fazer em mim mesmo, secular, milenar, quantas vezes nós já reencarnamos? 300? Quanta sujeira eu tenho aqui dentro para tirar? Aí eu não quero. Mas é de bom grado que eu comece a fazer um dia para poder me melhorar. Aí, se eu conseguir realmente me amar, a ter paciência comigo mesmo, eu começo a amar o meu semelhante. Eu ouvi uma fala outro dia que eu falei, nossa, está errado. Não, o errado sou eu. Eu sempre acreditei no seguinte, a pessoa está no mal, mas um dia ela vai se tornar bem, vai se tornar uma pessoa boa. Por que ela vai se tornar uma pessoa boa? Isso está no Evangelho. Se ela quiser. Ela não está no mal porque ela é ignorante. Ela é ignorante no sentido de conhecer. O dia que eu me evangelizar, e essa palavra muitas vezes é um pouco difícil para as pessoas, evangelizar é evangelizar o meu coração. É aceitar Jesus em mim. Porque não tenha dúvida que Jesus está comigo o tempo todo da minha existência como terrícola. O problema é que 90% do meu tempo, estou falando sobre Hélio, mas tenho certeza que a maioria de nós somos assim. 90% do meu tempo eu não estou com Jesus. Eu só lembro do nosso amigo nos momentos, às vezes, de dificuldade, né? De um aperto. E ele está ali, sempre comigo. E muitas vezes, eu diria 99,99% das vezes, a gente é ajudado. Talvez não da maneira que a gente queira, mas da maneira que eu mereça. Sou ajudado e esqueço de agradecer. Ah, mas a minha vida é tão difícil, eu tenho tantas dificuldades. Com Jesus fica mais fácil. Com Jesus tudo é possível. Mas eu quero um milagre. Eu quero que as coisas aconteçam comigo por milagre. O milagre para acontecer, eu devo fazer a minha parte. Se eu não fizer a minha parte, o milagre não vai se realizar em mim.
o reino de Deus para se realizar dentro de mim, é necessário que eu me melhore. Que eu perceba que o irmão que está caminhando comigo, na minha família, na sociedade que eu vivo, aqui no Recomeço, eles têm os mesmos problemas que eu. Eu sempre costumo dizer que o maior problema meu sou eu. O maior problema nosso somos nós mesmos. O dia que eu resolvo o problema comigo mesmo, eu começo a ter uma coisa que a gente procura sempre, há quantas encarnações: paz de espírito. Isso é amar o próximo como a si mesmo. É entender que, me amando, eu tenho a capacidade de entender o próximo, de ver que ele está caminhando comigo e que ele tem as mesmas dificuldades. Mas muitas vezes a gente pensa o seguinte, né? Amar o próximo é tão difícil. Eu acho que amar o próximo é o mesmo que achar a Deus. Não é bom achar a Deus? O que é Deus? Né? Para mim, Deus é a natureza. Ou não? A natureza é tão forte. Ela cria, ela nos ajuda, ela nos alimenta e também destrói qualquer coisa em fração de segundos. Essa força maior é Deus. Acreditar que vocês estão aqui é a coisa mais fácil do mundo. Eu ainda vejo, ainda consigo ver vocês. Nossa, essa senhora aqui na frente, ela está aqui. Acreditar que Deus existe é fé. Que Deus para mim é a natureza. No passado já foi até um veado de ouro, um bezerro de ouro, não foi? Então, isso muda com o passar do tempo, com o nosso entendimento. Eu não sou essa massa que está aqui. Eu sou uma energia. Essa energia que está hoje como Hélio. Mas amanhã poderá ser Maria, José, João. Já reencarnei tantas vezes, já tive tantos nomes e vou ter tantos quantos necessários. Nessa escola que nós estamos matriculados, chamado Terra, que é um aprendizado bendito. Ah, é difícil? Depende de nós. Se fosse fácil, ele teria encarnado uma vez só. Tinha vencido o caminho, resolvido, e estaríamos na angelitude. Não estamos. Então nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias. Porque Deus não perde tempo. Ele não cria nada sem um motivo. Ele não criou ninguém no planeta Terra para vê-lo sofrer, para ir lá e retirar um filho dele para ver sofrer, para retirar uma esposa, um pai, uma mãe, um marido. Não. Ele nos criou para nos melhorarmos e sermos felizes. E quando isso acontece, de ter uma perda de ente querido, aqui no Recomeço deve ter algum curso, e quem tiver maior curiosidade poderia se inscrever, ou não. Deus não tira ninguém do nosso lado para nos ver sofrer. A gente deve entender que todos nós nascemos com algo chamado fluido vital. Uma quantidade. E com essa quantidade de fluido vital, nós vamos viver X anos. Acabou? Acabou. Então eu tenho o dia certo para nascer e dia certo para morrer? Mais ou menos. Só que não. Senão, não nascia criança com 5 meses. Tem que nascer com 9? É que nasce com 5. E vive. Nós temos uma faixa para nascer e uma faixa de tempo para desencarnar. Depende do que eu faça na minha